Ok, vamos ver então aqui quais são as alterações necessárias no nosso servidor Node para que o mesmo funcione com a nova tela banco feita com o provider lá no Flutter, né, utilizando o filtro e a tela de erro, tá? Primeiramente aqui no Trello eu vou colocar esses exercícios Node servidor em progresso. Aí você sabe que você tem que criar um cartão para cada um dos pontos que aqui existem, né? Mas aqui para facilitar a minha vida eu não vou criar um cartão para cada um. Para você é bom, para você organizar e aprender a utilizar o Trello. Aqui eu vou criar apenas um checklist. Então meu primeiro item aqui é pesquisar uma maneira de mapear os objetos no servidor com o banco de dados. Opa. Eu vou então criar o checklist, pronto. Vou adicionar aquele primeiro aqui e já vou colocar aqui a resposta. Vamos utilizar o Sequelize, tá? Sequelize ORM. Aí eu vou mostrar para você no decorrer dessas videoaulas como é que nós vamos utilizar esse cara aí, tá? Marquei como ok. O segundo, retorne o objeto pessoa com os seus objetos vinculados. Então vamos abrir aqui esse item, vamos deixar ele em aberto. O terceiro, implemente o CRUD banco agência. Vamos abrir ele aqui e deixar ele em aberto. E o quarto, teste todas as rotas implementadas e corrija os problemas encontrados. Vamos também abrir um item aqui e deixar ele aqui em aberto, tá? E todos esses exercícios aqui, né, que estão no Trello, eles serão feitos dessa forma. Nós vamos fazer videoaulas mostrando a solução deles. Em alguns casos, né, como nós de repente alteramos a maneira de trabalhar, pode ser que apenas a gente coloque um comentário e passe o exercício para pronto. Em outros casos, nós vamos mostrar exatamente o que foi feito para implementar. Então tá, nesse primeiro do Node aqui eu marquei como pronto, né? Pesquisar uma maneira de mapear os objetos do servidor com o banco de dados. Eu coloquei que seria o Sequelize, então nós vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. Se você procurar na internet por Sequelize, você vai chegar nessa página aqui. E aqui tem um Getting Started, né? Começando com o Sequelize, tá? Então para você instalar o Sequelize, você vai na pasta do projeto, ou abre o prompt e utiliza esse comando, npm install --save Sequelize, ele vai instalar para você, tá? Depois disso você vai instalar o driver do banco de dados, no nosso caso é o MySQL, então tem que instalar esse MySQL2, ó, tá? Nós vamos executar esses dois comandos, esse primeiro e esse segundo aqui, tá bom? Depois, né, nesse Getting Started aqui, ele vai mostrar como é que as coisas funcionam. Tá? Primeiramente, para você utilizar o Sequelize, você vai criar essa constante lá em cima da classe, né? Daí você instancia o Sequelize aqui, olha, passando para uma variável, uma constante, e passa os dados do banco de dados. O banco de dados, o nome do usuário, a senha, o host, o dialeto dele aqui você vai colocar MySQL, MariaDB, PostgreSQL ou SQL Server, tá? Tudo bem. Ou você pode passar apenas um URI, da forma como está aqui, ó, tá? Ou você pode criar um arquivo de configuração e passar aqui dentro o arquivo de configuração para ele, que é como nós vamos fazer, uma classe de configuração. Um arquivo não, uma classe de configuração, tá? Ele tem uma nota aqui de como utilizar com o SQLite. Tem aqui uma opção de como utilizar um pool. Aqui para testar a conexão você vai utilizar o método authenticate, tá? Então se der certo, né, ele tem um footer aqui, ó, tem um then, então se der certo você emite uma mensagem. Se houver alguma mensagem no then aqui você já coloca um ponto catch, é a forma de capturar as mensagens com o Sequelize, tá? De capturar os erros, né? Aí você exibe aqui qual foi o erro que aconteceu. Para fechar a conexão, sequelize.close. Como é que faz para modelar uma classe, né, para modelar uma tabela através de uma classe? Você cria lá a classe, ó, user extends model, daí você chama o init e começa a mapear os atributos, tá? First name é do tipo string. Aceita nulos? Não. Last name
também é do tipo string. Aqui ele não marcou o aceita nulo. Lá no finalzinho você coloca o nome da tabela, que nesse caso é user. Tem uma opção desse SQLite, ele já sincronizar, né, os seus modelos com o banco de dados. Então ele vai criar a tabela, vai alterar as tabelas, vai criar os campos e tudo mais. Não é da forma que nós vamos fazer, tá? Nós estamos trabalhando aqui com Database First. Primeiro o banco de dados. Primeiro nós criamos o banco de dados, modelamos o banco, criamos o banco, depois a gente codifica com base no banco, tá? Tem uma forma de desenvolver que é o Code First. Você faz tudo no código e a partir do código você cria o banco de dados. É possível fazer isso com SQLite, mas não é a maneira como nós vamos trabalhar, tá bom? Ok, então tem uma outra forma de você definir aqui a tabela, mudando opções padrões, né? Então, por exemplo, aqui no construtor do SQLite tem um define aqui, ó. Então, nesse define, por exemplo, né, você pode passar um timestamps false. Daí ele não vai criar dois campinhos lá na tabela, que são os campos created at e updated at. Normalmente, se você pedir para ele, se você trabalhar com code first, né, criar seus modelos e pedir para ele sincronizar com as tabelas, com o banco de dados, né, ele vai criar esses dois campos no banco de dados, na tabela, em cada tabela do banco de dados, tá? Nós não queremos isso, então provavelmente, né, com certeza nós vamos passar esse timestamps false aqui para o define, tá? Ok, você pode fazer isso quando instanciar o SQLite, né? Ou dentro da classe de modelo, você pode passar aqui um timestamps false ou true também, especificamente para aquele modelo, se você quiser, tá? Ok, aqui é aquela questão de sincronizar o modelo com o banco de dados, né, que eu mencionei anteriormente. Aqui para fazer as queries, ó, então quando você vai consultar todos os objetos de uma tabela, você utiliza um find all. Então você utiliza a sua classe de modelo, .find all, aí você utiliza um then, né? Esse then vai chamar um feature internamente lá nas classes do SQLite, tá? E você recebe o retorno disso daqui nessa variável aqui, ó, users. No caso, users aqui é uma lista de usuários, tá bom? E aqui você pode então mostrar os seus usuários. Ele está utilizando aqui um método para imprimir, né, para converter esse cara aí para um JSON no caso, e vai exibir esses usuários aí. Daí quando você vai inserir um novo objeto, no caso aqui, ó, criar um novo usuário, você chama lá a classe de modelo, .create e passa aqui um objeto JSON, tá? Then, ele vai retornar aqui o objeto que foi criado, né? Quando você vai excluir um objeto, você chama a classe de modelo, .destroy e passa um where, um filtro, tá bom? Nesse caso aqui ele vai excluir todos os objetos, todos os registros onde o primeiro nome contenha Jane, tá? Tem uma opção aqui de você atualizar, né, alterar alguns registros do banco de dados, você chama o update, e aqui você passa o objeto que você quer alterar e um where, tá? Então tudo que tiver naquele where, todos os objetos, né, que tiverem os dados desse objeto aqui e o filtro estiver dentro desse where, eles serão atualizados no banco de dados, tá bom? Muito bem. O que nós podemos ver mais aqui? Dentro de definição de modelo, ele vai deixar bem claro como é que você vai fazer aqui o mapeamento entre o modelo e a classe, tá? Entre o modelo e a tabela no banco de dados, melhor dizendo, tá? Ele vai mencionar aqui quais são os tipos de dados que você pode utilizar. Inclusive, você pode clicar nesse link Data Types aqui para acessar quais são os tipos de dados. Mas aqui já dá para ter a noção de alguns, né? Você pode utilizar um booleano, date, string, integer e por aí vai. Daí ele traz aqui as várias situações que podem acontecer, né, quando você estiver mapeando um objeto, tá? Aceita nulos, se tem aqui um dado padrão, né? Então, por exemplo, esse cara aqui é uma data e o valor padrão é a data atual. Aqui para compor um index único, esse cara aqui é uma chave primária, esse cara aqui é autoincremento. Daí uma coisa que muito nos interessa é isso daqui, olha, você pode especificar uma coluna
com o field aqui. Então aqui é que vai estar o nosso mapeamento, né? Então, por exemplo, nós temos lá na tabela cargo CBO underline 2002, tá? Então o nosso campo, o nome é CBO 2002, mas nós utilizamos esse field aqui, ó, para mapear com o campo no banco de dados, que vai ser CBO underline 2002, tá? Então esse field aqui é onde nós vamos fazer o nosso mapeamento, tá bom? Uma coisa interessante também é que normalmente esse SQLize ele espera as tabelas no plural, tá? Então se você não quiser que isso aconteça, né, que ele receba o nome das tabelas no plural, você utiliza um freeze table aqui, ó. Tá? Então ele desabilita a modificação no nome das tabelas, né? Então você coloca um freeze table true, e ele vai saber que o nome da tabela é aquele nome que você está utilizando, é isso daqui. Tá? Ele não vai esperar o nome da tabela no plural caso você utilize esse cara aí, tá? Enfim, são muitas as opções, né? Aí existem algumas maneiras de estudar isso daqui, uma delas é você ler logo tudo isso daqui, aí você já fica inteirado de como ele funciona, e a outra é você ir utilizando, né, e lendo a documentação de acordo com a necessidade. Evidentemente nós não vamos ler todo esse manual agora, não tem sentido, mas você pode dar uma lida nele caso você deseje, caso essa seja a forma que você prefira para estudar, tá? O que é que eu vou fazer então? Vou voltar aqui no Getting Started e vou instalar o SQLize, tá? Aqui na minha máquina eu tenho aqui T2TRP Phoenix no Node, que já é ele funcionando com SQLize, tá bom? Já está com SQLize, já está com filtro, já está com tratamento de erro, já está com tudo, tá? E tem um copy aqui, que é o código como está com você neste momento, tá bom? Nos servidores Java e C Sharp, né, nós tivemos algumas alterações ali no controller, nas rotas, então eu apenas mostrei as alterações para os colegas. Mas no caso aqui do Node, são muitas as alterações, tá? Então eu vou fazer um pouco mais passo a passo para você não se perder, tá? Ok, o que você faz então? Você entra na pasta do projeto, que no caso aqui eu vou usar essa pasta cópia, porque é o código ainda sem alterações, tá? Vou entrar na pasta do projeto, ó, e vou executar este comando aqui. Copiei esse comando, colei aqui, npm install --save SQLize. Executei isso daí, ele vai instalar o SQLize dentro desse meu projeto, tá? É só aguardar. Prontinho. Então ele já fez aí a instalação. E agora nós precisamos instalar também o MySQL. Se você estiver utilizando o Maria, você instala esse de baixo aqui, ó, tá bom? No meu caso aqui eu vou instalar o MySQL. Então, Ctrl C, Ctrl V, entra e é só aguardar. Prontinho, também foi instalado, tá? Feito isso, code, ponto, ele vai abrir esse projeto com o Visual Code, Visual Studio Code. Enter, é só aguardar para o projeto ser executado. Depois que ele abrir esse projeto, é o mesmo projeto que você tem aí, só que agora nós temos esses dois pacotes instalados, eu posso começar a utilizar esses pacotes, né? Mas se eu executar o projeto no ponto que ele se encontra aqui, ó, F5, ele vai ouvir na porta 3000, então eu posso vir aqui no Postman, porta 3000 banco, mandei, ele vai trazer os bancos para mim, normalmente, tá? Só que ele ainda não está utilizando o SQLize, nós vamos começar a utilizar o SQLize a partir de agora.